Bem, boa noite a todos. Eu convidaria você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia na na epístola de Tiago, capítulo de número 5. Epístola de Tiago, capítulo de número 5. Leremos 2 versículos, o versículo 17 e o versículo 18. Elias era homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amado e querido Deus, ajuda-nos aqui pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua Palavra para que a Tua Palavra gere fé em nós. E nós, observando, obedecendo a Tua Palavra, Senhor, possamos vivê-la plenamente em nossas vidas. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor possam ser dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Aí, amém. Elias era homem semelhante, não era igual, mas era semelhante a nós. E no que ele guardava essa semelhança? A Bíblia nos diz que ele guardava essa semelhança porque ele era sujeito aos mesmos sentimentos que nós somos sujeitos. Algumas versões dizem as mesmas paixões. Talvez seja mais amplo entendermos como os sentimentos. Ele era sujeito aos sentimentos, mas era obediente à vontade de Deus. Ele não se rendia aos seus sentimentos, mas vencia seus próprios sentimentos através desta prática que é a oração. Diz, mas orou. Ele orou. E a Bíblia nos diz, orou com instância. Porque há quem ore, mas não ore com instância. Instância implica numa ideia de algo urgente e que constantemente repetimos. Instar, repetir intensamente, mas é algo que guarda uma urgência. Será que nós oramos com esse espírito e essa atitude de instância? Será que nós consideramos urgentes nossas orações e com persistência insistimos com o Senhor? Como nós oramos? Elias orava desta forma, e é desta forma que nós temos que igualmente orar para que possamos
como a Bíblia diz, tudo que ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Foi desta forma que Elias fechou os céus. Fechou os céus pela oração, mas uma oração que ele orava com instância. Ele considerava isto algo primordial, essencial, algo urgente. Era necessário clamar a Deus daquela forma, e mais do que isto, ele insistia, ele persistia, ele repetia. Alguém poderia até dizer, mas Jesus não disse que não éramos para estar repetindo. Jesus disse que nós não deveríamos fazer vãs repetições, pensando que assim seremos ouvidos pelo Pai. Mas existe a repetição que não é vã. É esta oração com instância, orando e orando sem cessar, orando e orando intensamente, pedindo e pedindo persistentemente. O próprio Senhor Jesus, nos ensinando a orar, falou naquelas parábolas que versavam sobre a oração, sobre um amigo inoportuno, incômodo, que à meia-noite insiste, persiste, e mesmo ouvindo uma negativa do seu amigo, continua a persistir. E Jesus diz, eu vos digo que ele o atenderá, se não porque é amigo, pela insistência. Então Jesus está demonstrando que nós temos que orar e orar com esta instância, orar desta forma. A verdade é que muitos de nós não oramos com a instância necessária, não oramos com a urgência, com o sentimento de urgência que nos leva a orar com instância. Quando eu digo sentimento de urgência, o que eu estou dizendo é que importância tem essa oração para ser atendida? Qual a importância que ela tem para você quando você ora a Deus? Você apenas ora, dizendo, Senhor, já pedi, agora é contigo. Isso pode nos parecer fé, mas nós temos que ter uma postura de encarar a nossa petição, a nossa oração como algo urgentíssimo. Senhor, é necessário que assim seja. Senhor, eu preciso que o Senhor me atenda. Como na parábola, aquele amigo disse ao seu amigo, amigo, dá-me 3 pães para outro amigo que chegou de viagem. E eu não tenho com que atendê-lo. Eu preciso. É urgente. É uma grande necessidade. Eu tenho que atender a este amigo que chegou de viagem. A diferença entre o amigo que estava sendo incomodado pelo seu amigo é que ele diz, eu já estou deitado, e comigo todos os meus.
como dissesse, volta em outra hora. Mas o amigo insiste. O detalhe é que Deus não é apenas um amigo. Deus é um pai que nos ouve. E o teu pai, que te ouve em secreto, te responderá. Temos que saber que Ele nos atenderá. Mas a oração deve ser movida, sim, pela fé, mas também por outra forma que opera em nós. Não só a fé que há em nós, mas a instância que existe em nós. O valor que damos àquela oração. Se a minha oração não tem o valor, esse valor tremendo e urgente para a minha vida, por que eu esperaria que ela tivesse valor para outros, ou mesmo valor para Deus? O primeiro a valorizar a minha oração tenho que ser eu mesmo. Pela importância que eu dou à minha oração. Eu oro desta maneira, eu oro com instância, porque eu creio que o que eu estou pedindo é urgente. Eu tenho um sentimento de urgência. Eu não vou me acomodar em minha oração. Eu não vou descansar em minha oração. Lembre-se do apóstolo Paulo, quando ainda Saulo, e teve o seu encontro com Jesus no caminho a Damasco, caindo no solo, ficando cego, sendo levado e permanecendo durante 3 dias. Veja, a Bíblia diz, e isso o Senhor disse a respeito de Saulo, que se tornaria Paulo, que por 3 dias ele estava jejuando e orando. E Deus ouviu aquela oração e manda um discípulo ao encontro de Paulo. Porque Deus ouviu aquela oração que foi feita de uma maneira intensa. Então eu mudaria a minha pergunta para: qual é a intensidade da sua oração? Qual é a intensidade da nossa oração? A palavra do Senhor nos diz que Jesus, no Getsêmani, em agonia, ele orava. E a intensidade da oração de Jesus era tamanha que o seu suor eram como gotas de sangue que caíam sobre a terra. E a Bíblia nos diz que quanto mais ele se afligia, tanto mais ele orava. Meus irmãos, nós precisamos desta intensidade de oração. Por que Jesus orava com aquela intensidade? Porque ele estava num momento crítico. Ele mesmo disse aos seus discípulos: a minha alma está angustiada até a morte, ficai comigo. Ele estava num momento crítico. Que não seja necessário que cheguemos a um momento crítico para orar com instância. Que haja uma valorização, não
não só da parte de Deus, nós queremos que Deus valorize o que nós estamos pedindo a Ele. Mas eu clamo ao Senhor que nós valorizemos o que nós estamos pedindo ao Senhor. Que nós valorizemos. Ele orou, e orou com constância, com constância, com intensidade. Mas o versículo 18 diz, depois de ter orado tanto, ter orado 3 anos e meio, ter fechado os céus para que não chovesse, por meio da sua oração, por 3 anos e meio. A Bíblia diz, e orou de novo. Eu quero dizer uma coisa a você, nenhum de nós orou tanto que não possa orar um pouco mais. Não apenas com instância, não apenas com persistência, não apenas com insistência, mas que nos lembremos disto. Nenhum de nós orou tanto que não possa orar um pouco mais. Foi o que fez Elias. E orou de novo. Orou durante 3 anos e meio, orou para que os céus ficassem fechados. E depois de 3 anos e meio, orou de novo, para que os céus se abrissem. Para que os céus se abrissem. Orou o contrário do que em 3 anos e meio orou, porque orou não a sua vontade, mas orou a vontade de Deus. E mesmo sabendo que era a vontade de Deus, ele orou com instância. Meus irmãos, não é porque nós sabemos que é a vontade de Deus que nós não iremos insistir com Deus. Ore, e ore intensamente, e as nossas orações serão atendidas no nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nós queremos aprender com a postura do profeta Elias, Senhor, que orou por 3 anos e meio com instância e orou de novo. Nós queremos, Senhor, aprender a insistir, a ter um caráter de urgência nas nossas orações, a darmos valor ao que estamos clamando, pedindo ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados,